tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar um título pomposo, mas importante: a face da população em situação de rua no mundo contemporâneo. Veja bem, nós estamos hoje em dia cada vez mais verificando a presença de moradores de rua. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse crescimento foi vertiginoso, mas isso também está acontecendo na Europa. Acontece que isso não é um fenômeno localizado. Ele não é só fruto de políticas econômicas ou de sistemas econômicos precários ou ideológicos que levam à precarização, melhor dizendo. Parece que esse fenômeno está ligado a ele é multifatorial e sem número de causas. É claro que você falar em termos de mundo, as causas ficam um pouco mais gerais. E a gente sabe que alguns países têm mais problemas que outros, até por questões ideológicas, por questões políticas, por questões religiosas, questões de guerras, refugiados que vão para outros países e lá acabam ficando em situação de rua. Nós temos problemas de saúde mental, a gente tem uma população muito grande no mundo atualmente, o desenvolvimento do mundo não atinge todas as camadas, o mundo mudou bastante e é possível que essa contabilidade, essa verificação das pessoas que moravam de maneira precária pelas ruas nas cidades não fosse tão visível, porque as pessoas estivessem mais dispersas, as cidades fossem menos lotadas, a população agrária era maior do que a população urbana. Hoje em dia a população urbana é maior que a população agrária. Nós temos centros de desenvolvimento pelo mundo afora, tanto na Ásia quanto nos países centrais, quanto aqui na América Latina. Então, houve uma evolução que a gente precisava até de dar uma estudada. Como é que foi o processo de urbanização, há quanto tempo, quais são os países que são mais urbanizados, quais que ainda são agrários. Isso tudo teria que partir de um estudo antropológico e sociológico. Mas a gente já pode fazer, ainda que atribuindo multifatorialmente a questão do morador de rua, a gente ainda pode fazer não vou dizer um estudo, né, porque não foi feito um estudo. Eu fiz aqui uma pesquisa, ainda que superficial, que deu uma visão mais ampla, não muito profunda, por regiões ou por países, mais ampla da condição do mundo contemporâneo. Esse que é o meu objetivo aqui. Eu quis fazer uma coisa que trouxesse à baila o assunto sem profundidades, porque as profundidades dependeriam de estudos acadêmicos, apesar de que isso aqui, esse texto que eu fiz aqui, foi baseado em estudos acadêmicos, mas ele não trouxe todos os dados pormenorizados, comparados, mas trouxe alguma coisa dessa comparação, alguma coisa. Então esse estudo, ele é uma pesquisa superficial, portanto não vou caracterizá-lo como estudo, vou caracterizá-lo como uma notícia, uma crônica, uma matéria, como se fosse uma matéria jornalística. Muito bem. Eu vou pedir para você deixar seu like, eu vou pedir para você deixar o seu compartilhamento, o seu comentário, né? E vamos em frente. Assine o canal se você for novo por aqui. Se não for novo, aperta o sininho para que você seja sempre avisado quando nós tivermos vídeos novos ou podcasts novos sobre assuntos variáveis, que é a característica do meu canal. E aproveita e dá uma olhada em todos os outros programas, tem muitos assuntos. Se você for um estudante, você pode enriquecer aí o seu cabedal de conhecimentos para as provas. Nós somos multifacetados em termos de assuntos, né? Multidisciplinares, vamos dizer assim. E alguns assuntos, um pouco de ciência, mas um pouco de ciência médica, um pouco de ciência filosófica, um pouco da ciência econômica, um pouco da política. Se você for que me acompanha aqui, que goste de uma cultura geral e que se interessa por vários assuntos que pululam por aí pelas mídias, o meu canal também é um canal bom para você se aprofundar. Você pode deixar, inclusive, comentários a respeito de algum assunto que você acha interessante seja tocado. Eu não sou muito de especificar, de esmiuçar assuntos localizados.
o que eventualmente posso fazer também. Né? Já tive a ideia de fazer alguma coisa sobre Portugal, sobre Espanha, que parece que tem lá questão de moradia, questão de pessoas de migrações, pessoas que saíram de Portugal, pessoas que foram para Portugal, a quantidade de populações de várias etnias que tem lá dentro, inclusive principalmente brasileiros, os problemas que isso causa, os problemas que eles sentem, quais são as crises pelas quais eles passaram. Parece que a Espanha tem uma coisa assim, a Europa de uma maneira geral também está sofrendo com isso. Os motivos são diversos, eu não sou muito de localizar, mas já estive pensando em fazer alguma coisa sobre isso mais tardiamente, aí mais para frente a gente pode fazer. Vamos nos ater a esse assunto aqui, a face da população em situação de rua no mundo contemporâneo. Bem, nós não chamamos morador de rua, né? São pessoas em situação de rua. Pessoas em situação de rua são chamadas pessoas porque são cidadãos, mas nem sempre são vistos como cidadãos. Então o que me chamou a atenção para fazer essa matéria aqui é exatamente essa condição em que o indivíduo olha o morador de rua como se ele fosse assim, desculpa os termos, mas esse termo foi usado aqui na própria literatura, são vistos como lixo humano, o que é uma desumanização, o que é algo que não mostra que nós categorizamos seres pelos quais nós podemos ter consideração e pelos quais nós não podemos. Eles são vistos como um estorvo, eles são vistos como pessoas que atrapalham, eles são vistos como drogados, eles são vistos como bêbados, e isso não é exatamente assim, eles são pessoas. Então vamos dar uma face para essas pessoas em situação de rua no nosso mundo de hoje. Então quando a gente fala de morador de rua, é uma terminologia que a gente usa, né, usualmente e tal, mas o ideal seria chamá-los de pessoas em situação de rua. Como são muitas pessoas que nós vamos tratar aqui, nós vamos falar de populações em situação de rua no nosso mundo atual, ou mundo contemporâneo. Então a situação de população em situação de rua no mundo contemporâneo é um fenômeno complexo. Ele é multifatorial, ele tem muitas faces. Ele se manifesta como uma das expressões mais agudas da desigualdade social e das falhas sistêmicas da governança. Um mundo tão evoluído, tão tecnológico, um mundo em que se fala de tantas coisas, e essas pessoas estão aí ainda com isso. Não estou dizendo que eles estão invisíveis, porque as situações têm vindo à baila, mas a face disso ainda não apareceu de maneira legal. Então vamos falar sobre isso. Esse trabalho nosso, essa matéria nossa aqui, ela está mais ou menos fundamentada numa análise ampla, porém não muito profunda, que integra dados de sociologia, obviamente economia, de política, psicologia, antropologia, a própria medicina, ciências médicas, entre outras coisas, e demonstra que a falta de moradia não é só e meramente uma consequência de escolhas pessoais. É também o resultado de uma interação complexa e cíclica de fatores estruturais e individuais. É claro que quando a gente fala de estruturais, a gente poderia eleger países, regiões do planeta, mais ricas, mais desenvolvidas, menos desenvolvidas. Mas de qualquer maneira, em termos de sociedade mundial, é um problema estrutural. É um problema que está emergindo na contemporaneidade. Obviamente que ela teve suas causas lá atrás, algumas que permanecem, né? E hoje nós vemos consequências de muitos fatores para que existam populações de rua. E é exatamente isso que nós queremos falar. O fenômeno é de dimensão global, com dados alarmantes, que, embora de difícil comparação devido à ausência de uma definição internacional unificada, isso também é importante, indica a persistência e também um agravamento desse problema em diversos países, tanto no norte quanto no chamado sul global. As causas são intrinsecamente ligadas, onde a exclusão econômica, o desemprego, a precarização do trabalho se entrelaçam com uma ruptura de vínculos familiares e o agravamento de problemas de saúde mental. A relação entre transtornos psiquiátricos e a situação de rua é particularmente notável, evidenciando um ciclo de retroalimentação, onde a vulnerabilidade leva à doença, por sua vez, aproxima e aprofunda a marginalização.
A vida nas ruas expõe os indivíduos a uma vulnerabilidade extrema. Isso é fato, né? Marcado pela fragilidade nutricional, pela fragilidade imunológica, o que é perigoso, inclusive, não só para estas populações, para como as outras populações que não são necessariamente de rua. Populações pobres, talvez, mas que tenham casa, populações remediadas, porque a população de rua, ela caminha por todos os lugares, não apenas nas periferias. Então, o olhar para eles é também um olhar para o resto da sociedade. É isso que eu quero dizer. Então, essa fragilidade nutricional, mas também imunológica, ela é um pouco mais extensa. E eles padecem de uma constante ameaça de violência e por um processo de desumanização, não só individual, mas pela visão de outros, pela visão da sociedade na qual eles estão imersos, queira ou não queira, e os torna alvos de preconceito e de violência, inclusive às vezes em muitos momentos de violência policial, porque são vistos como cometedores de pequenos delitos. Se cometem e se não cometem, eles ficam sujeitos à violência. A violência entre eles, disputa de alguma coisa. Essa desumanização, ela não é apenas um efeito, ela é um mecanismo psicológico ativo que legitima a indiferença e a negligência social. A negligência seria o não olhar das políticas públicas, das representações, dos governantes, da governança, mas também uma negligência por indiferença das próprias pessoas. Algumas estruturas religiosas, evangélicos, católicos, espíritas, têm olhado por esses moradores, tentado a conseguir albergues, ou pelo menos os governos têm conseguido estandes onde as pessoas podem fazer algum tratamento de saúde ou conversa com psicólogos, verificação de pressão, verificação de glicose, verificação do estado clínico ou um clínico geral. Isso tem acontecido, mas esses modelos são esporádicos, não são presentes eventualmente, necessariamente, ou vamos dizer assim, de maneira habitual, institucionalizada. E o ideal seria que nós tivéssemos programas mais amplos, na forma de um investimento, para que essas pessoas tivessem sempre uma assistência e houvesse opção de localizá-los, resguardando suas liberdades. Então, em um contexto político e econômico global, a lógica ideológica do neoliberalismo, que promove a financiarização da moradia e a retirada das responsabilidades sociais do Estado, aquela questão do Estado mínimo, emerge como um fator macroestrutural crucial para a crise habitacional. Veja bem, mas isso aí nós estamos falando dos países centrais, dos países que foram sempre os países ricos, né? Os que espalham as ideias deles para o mundo todo, para a América Latina, algumas regiões da Ásia, e talvez alguns lugares no Oriente Médio, mas aí já envolvem culturas diferentes. Agora, a Ásia, uma boa quantidade de pessoas na Ásia, já tem um outro tipo de tratamento. E lá não está graçando necessariamente, talvez um capitalismo, mas não um neoliberalismo, porque lá a participação do Estado ainda é grande. Talvez não toda, uma boa parte da Ásia, porque a China ocupa um espaço muito grande, com 1,5 bilhão de habitantes. A Índia, agora falando da Índia, a Índia ocupa 1,5 bilhão também de habitantes. Lá a questão, lá não é necessariamente um país neoliberal, né? Existem sistemas políticos ali dentro intermediários, né? A China definitivamente não é, ela tem um capitalismo de Estado. A Rússia parece que tem um governo neoliberal lá, mas não é exatamente como é no resto do mundo. Eles guardam ainda algumas participações estatais da época. Eles passaram por um período de desmantelamento. Nesse desmantelamento muitas coisas foram embora, mas os governos atuais conseguiram reestruturar algumas coisas, não todas. Então, quando a gente está falando disso aqui,
quando a gente fala de um neoliberalismo como uma causa aqui, nessa parte do sul global de onde eu estou falando, e no Ocidente, nós estamos falando do neoliberalismo porque é uma ideologia dominante, mas ela não é planetária até onde nós sabemos. Talvez metade da população esteja sob o regime dessas ideias, uma outra metade não. Embora essa outra metade também esteja precarizada por algum motivo, devido a conduções da economia por anos, né? Então, fazendo esses contrapontos aí, vamos dizer assim, que o cidadão comum tem noção, claro que nós teríamos que especificar áreas, teríamos que fazer estudos profundos, não é a proposta aqui dessa matéria. Essa matéria aqui é uma matéria, como eu digo, superficial, é para trazer o assunto à baila. Então, em contexto político e econômico, a lógica neoliberal, como eu estava falando, promove a financiarização da moradia, retirada da responsabilidade social do Estado, a questão do Estado mínimo, emerge então um fator macroestrutural crucial para a crise habitacional, porque a população de rua é uma população que padece, em princípio, né, obviamente, de moradia, por isso que ela está na rua. Em contraste, abordagens baseadas nos princípios do bem-estar social, como o modelo Housing First, moradia primeiro, né, demonstram ser não apenas mais humanas, mas também mais eficientes economicamente. Então, algumas partes do mundo, alguns lugares do mundo estão fazendo investimento, veja bem. Esse Housing First, ou seja, moradia primeiro, antes de você cuidar de qualquer coisa do indivíduo, eles dão uma casa para ele. E esse aí eles estão fazendo na forma de um investimento, porque esse investimento faz uma economia lá na frente. E então, quer dizer, além de ser uma questão mais humana, é uma questão, sim, de estratégia, de atacar o problema, e permitindo que o Estado faça uma economia ali e economize outras ações que seriam complicadas de você resolver, como saúde pública, como os próprios tratamentos de saúde, né, vacinação, segurança pública, a questão de profissionais de serviço social que tivesse que cuidar de alguns problemas dessas populações. Então, quer dizer, esse investimento, ele faria uma economia, ele seria chamado de investimento porque faria uma economia em várias outras áreas. Então, essa que é a ideia. O sucesso na Finlândia e na Dinamarca na redução de suas populações de rua, exemplifica a eficácia de políticas que tratam moradia primeiro como um direito fundamental e não como uma recompensa a ser conquistada, né? A conclusão dessa nossa matéria aqui vai apontar para a superação desse problema, exigindo uma mudança de paradigma, uma gestão da pobreza para a erradicação da falta de moradia. Isso implica a adoção de políticas públicas intersetoriais, a revisão do papel do Estado na provisão da habitação e a reafirmação da dignidade humana como um pilar central de qualquer intervenção social. Definição e contexto deste fenômeno. A presença de pessoas vivendo nas ruas da cidade é uma realidade antiga, mas a complexidade do mundo contemporâneo, que o mundo contemporâneo é complexo, exige uma análise profunda e multifacetada. A delimitação do conceito de população em situação de rua é o primeiro passo para uma compreensão matizada do tema. População em situação de rua. O população ou pessoa em situação de rua vem primeiro para dar a conotação de cidadão, tá? Ele não é um morador de rua qualquer, ele é uma pessoa em situação de rua. E como são muitas pessoas, nós estamos caracterizando essas pessoas como uma população em situação de rua. De acordo com o decreto 7.053 de 2009, no Brasil, este grupo populacional vem sendo definido como heterogêneo e caracterizado por pobreza extrema, vínculos familiares fragilizados ou até rompidos e a inexistência de moradia convencional regular. No entanto, a forma como esse fenômeno é percebido e contabilizado varia globalmente, ou seja, nós estamos falando de Brasil, mas existem outras formas de agir, de pensar e de resolver. Na Europa, a Federação das Organizações Nacionais que trabalham com sem-abrigo, que é chamada de FEANTSA, desenvolveu a tipologia ETHOS, ETHOS, que significa European Typology
of Homelessness and Housing Exclusion, que diferencia entre aqueles que literalmente não têm um teto e, portanto, dormem na rua ou em abrigos noturnos, e aqueles que estão em situação de sem casa, vivendo em abrigos temporários ou com familiares e amigos na forma do favor, ou seja, vivendo de favor. Então, eles pegaram toda essa gama de pessoas que estão dormindo na rua ou em abrigos noturnos e o que estão em situação de sem casa, ou seja, eles vivem em abrigos temporários e vivem com familiares, eles não vão para a rua. Ou eles pulam para um lado ou eles pulam para o outro. Então ele está pegando uma gama de pessoas que não têm casa e que dormem na rua e estão colocando, ainda que separados ali nas suas estratificações, mas estão tentando resolver esse problema de uma forma geral. Essa distinção conceitual ela é fundamental porque ela reflete as diferentes abordagens dos países nas coletas de dados e na formulação de políticas públicas. Porque tem gente que está sem casa, está morando por favor, está morando em abrigo e, se duvidar, daqui a um pouquinho ele cai na rua. Então, você raciocinar com aquele que está na rua ou aquele que possivelmente também está sem casa e que poderia estar na rua é uma forma global de você ver e eliminar um problema que lá na frente vai ter desdobramento. O presente trabalho se propõe a ir além dessa superfície utilizando uma metodologia que integra algumas disciplinas. A sociologia e a ciência política fornecem contexto macroestrutural da desigualdade e do papel do Estado. Isso é uma questão de política e questão de ciência política e sociológica. A economia ela já vai explorar a crise habitacional e a precarização do trabalho, é uma outra visão. A psicologia e a psiquiatria vão elucidar a interconexão entre a saúde mental, traumas que possam existir e a experiência de rua que pode ser inclusive traumática ou deletéria. Então o indivíduo pode estar na rua por saúde mental, ou ele pode estar precarizado e vir a ter problemas de saúde mental, ele pode ter traumas por alguns problemas e estar na rua e isso aí criar um problema mental a mais, e a experiência de rua que pode gerar toda essa fragilidade, inclusive também da saúde mental. Então essa questão da psicologia e psiquiatria. A antropologia já vai oferecer uma perspectiva já etnográfica da vida nas ruas e suas dinâmicas de violência. Finalmente, as ciências médicas vão detalhar as vulnerabilidades biológicas que ocorrem nessas circunstâncias, e então essa abordagem já um pouco mais geral, vamos chamá-la de holística, ela passa a ser essencial para construir uma visão, ainda que completa, mas ainda que superficial e precisa, ainda que não tão precisa das causas, que nós teríamos que regionalizar, teríamos que usar uma lupa, mas em termos de generalidade, a gente teria uma completitude, uma precisão um pouco mais focada se nós pensarmos em termos antropológicos, sociológicos, psicológicos, psiquiátricos, médicos e econômicos, né? Então, um panorama global e as estatísticas de comparação. O número de pessoas em situação de rua é um indicador crítico de saúde social e econômica, né, de um país. A prevalência global do fenômeno é alarmante, com mais de 2 milhões de pessoas relatadas em países da OCDE. Os países da OCDE não são todos os países do mundo, tá? Então, só nos países da OCDE nós temos 2 milhões de pessoas. E os números que atingem cifras impressionantes em economias globais em destaque. Dados recentes de 2022 e 2023 mostram que a distribuição desigual do planeta. Os países do G20 apresentam os seguintes números aproximados. China com 2.579.000 pessoas em situação de rua. A Índia com 1.770.000 pessoas em situação de rua. Estados Unidos com 580.466 pessoas em situação de rua, e esse valor já alterou para 600, quase 700 mil pessoas, o que é muita coisa. E talvez a China e a Índia já estejam com valores superiores também. Na Europa, o relatório da Fianza, que nós mencionamos lá em cima, estima que pelo menos 1 milhão de pessoas sem teto em todo o continente europeu. No Brasil, essa estimativa é mais ou menos de 881 mil pessoas. Se você olhar para a quantidade de pessoas que existe na China e na Índia, eles têm lá a China em torno de 1 e pouco por cento, a Índia no entorno de 1%,
os Estados Unidos em torno de 1 e pouco por cento, o Brasil, o Brasil, como tem uma população menor, vai de qualquer maneira alguma coisa acima de 1% também, mas no entorno de 1%. Olha bem, os países de uma maneira geral estão no entorno de 1 a 1,2, 1,3% das suas populações em situação de rua. Isso se os dados que forem apanhados tiverem as mesmas métricas, né? Porque, por exemplo, na Europa, se você tem 1 milhão lá de pessoas com problema de teto, podem ser pessoas que estejam em situação de rua, ou pode ser pessoas que estejam em albergues, em albergues noturnos ou vivendo de favor. E isso aí muda um pouco a característica do problema, né? A comparação direta entre esses números, no entanto, ela é complexa. Portanto, ela deve ser feita com cautela, pois, como já mencionamos, não existe uma definição internacional para isso, acordada entre os países para a situação de rua. E os métodos de contagem variam consideravelmente entre as nações, considerando alguns fatores, como eu já mencionei agora mesmo. A forma como um país define e conta sua população em situação de rua tem implicações diretas na percepção da escala do problema e, consequentemente, na alocação de recursos, na formulação de políticas públicas. Uma definição restrita, que contabiliza apenas aqueles que dormem nas ruas, que estão efetivamente nas ruas, pode subestimar a dimensão real do fenômeno, conforme nós mencionamos a questão lá da Europa, que eles consideram outras populações que vivem de favor ou que estão em albergues. Negligenciando, então, aqueles que têm abrigos de emergência, habitação temporária, ou a situação de favor, né? Temporário, nós podemos considerar, por exemplo, pessoas que estão se deslocando, migrantes que estão deslocando por algum motivo de um país para outro e passam em alguns lugares e estão ali nas ruas. Essa discrepância entre as abordagens, a americana, por exemplo, que é focada no sem-teto literalmente, a europeia, que é um pouco mais abrangente, conforme já mencionamos, demonstra como as escolhas políticas e metodológicas moldam a própria percepção do problema, podendo levar a um subfinanciamento crônico das respostas sociais. Se um governo minimiza a gravidade do problema, os investimentos em soluções adequadas são inevitavelmente reduzidos, o que perpetua o ciclo de invisibilidade e desamparo social. Bom, então aqui ele cita uma tabela e os anos de dado aqui são 2021, 2022, 2023, são metodologia de contagem por estimativa, a maior parte deles. O Brasil tem o dado do cadastro único, né? Os outros, na Finlândia a contagem é pontual, o resto é tudo por estimativa. Então nós já falamos lá, mais ou menos 1,3% na China, 1,1% na Índia, 1,2%, 3% nos Estados Unidos, a União Europeia com estimativa mínima, considerando uma forma mais abrangente, 1 milhão. Na França você tem 300 mil, mas eu não sei a população da França. Brasil 281 mil e por aí vai. Eu não vou continuar falando porque eu não tenho tempo de comparação, a tabela não me deu. Multidimensionalidade das causas. A transição para a situação de rua é um processo de vulnerabilização dinâmico, com raízes em múltiplos fatores que interagem e reforçam-se mutuamente. As análises das causas não podem se restringir a um único vetor. Deve-se considerar a complexa teia de eventos que culminam na perda da moradia e na vida das ruas. Então, nós estamos falando de uma coisa multifacetada, porque nós temos muitos países, né, bilhões de habitantes e milhões de motivos. Fatores econômicos e desigualdade social. A exclusão econômica é a dimensão central do problema. Em uma pesquisa realizada no Brasil, só no Brasil, 54% das pessoas em situação de rua citam exclusão econômica como um fator determinante. O desemprego de 40,5% e a perda de moradia, 26,1%, e a insegurança alimentar são causas diretas que empurram os indivíduos para a marginalidade. Então, olha bem, dos que estão na rua, causas como desemprego, 40,5%. Perda da moradia por algum motivo, 26,1%. Insegurança alimentar, às vezes o cara até tem casa, mas ele vai para a rua porque ele precisa de comer. Né? Ele está o dia inteiro lutando para ajuda de comida. Esse cenário não é um mero acidente.
É uma consequência de transformações contemporâneas no mundo do trabalho, marcadas por uma imensa competição capitalista e pela precarização do emprego por vários motivos: automação, questão de aplicativos, né? Muita coisa digitalizada e N fatores, né? Um grande contingente de pessoas se concentra nos centros urbanos, hoje em dia, sendo reduzido a um estado de miséria devido à falta de oportunidades, à ausência de uma rede de segurança econômica. Então, olha bem, o mundo nunca foi tão urbano. E como hoje em dia está se substituindo empregos por automatização e acabando com algumas... Por exemplo, você pega um supermercado extremamente automatizado, ele cobre uma área muito grande da cidade. Acaba-se nos mercados menores, você deixa de ter ali em pequenos empresários, você deixa de ter ali pequenos empresários que empregam algumas pessoas. Então, só aí você já precarizou. Quer dizer, enxuga-se a força de trabalho em função de localizações de empresas que conseguem vender muito com pouca gente lá dentro. Isso vira um problema social. Quem que se ocupa disso? Esse é o progresso, mas é um progresso que é deletério. Porque ao mesmo tempo que satisfaz as populações que têm capacidade de conviver com aquilo, mas ele precariza outras. E não existe um estudo sobre isso aí. E a questão do lucro, a questão do pretenso desenvolvimento é sempre alegada e não se tem solução para as pessoas que se perdem a questão do desemprego, né? Então, um grande contingente de pessoas se concentra nos centros urbanos, sendo reduzido a um estado de miséria devido à falta de oportunidades, à ausência de uma rede de segurança econômica. E o que é pior, se as pessoas começam a viver na rua, elas não têm estudo, acabam não ganhando nenhum tipo de habilidade, então elas não conseguem trabalhar. Às vezes o nego fala assim, porque vai procurar um emprego, vai trabalhar em quê? Vai ser varredor, mas todo mundo vai ser varredor? Não é bem por aí. E algumas empresas, alguns empresários, algumas pessoas que xingam essas pessoas, eles não dão emprego para eles, porque acham que eles são incapacitados, ou têm medo deles, porque acham que eles são viciados, acham que eles são doentes, acham que eles não sabem nada, acham que eles são bandidos, acham que eles são marginais, quer dizer, são desprezados, são desumanizados. Então, se xingar esses caras é dobrar o martírio deles, né? Então, é uma questão de saúde pública, é uma questão de desumanização, é uma questão de se levar em consideração a cidadania desses indivíduos. Se a sua cidadania fica atacada pela presença dessas pessoas, você tem que pensar na cidadania deles também. Se você só erga aquelas pessoas e retira eles daquela condição miserável, se você ajuda que o Estado faça isso, que as políticas de emprego, que as políticas de moradia sejam estruturadas e estudadas a partir do Estado, que é quem tem o poder de resolução e representa a sociedade, você vai se livrar do problema que você vê todo dia que te incomoda. Então, é uma questão, até por egoísmo, você deveria torcer que o Estado fosse lá e tentasse resolver esse problema, não expulsando eles, porque expulsar significa você mudar o problema de lugar. Precisa de elevar a condição social deles e impedir que outras condições sociais deteriorantes venham mais para frente. Isso não é um discurso político, isso é um discurso lógico, isso é uma logística. Então, embora a generalização de que toda a população de rua vive de mendicância seja comum, que eu acabei de falar, os dados revelam uma realidade diferente. A maioria das pessoas em situação de rua, 70,9%, desempenha alguma atividade remunerada com a coleta de materiais recicláveis, desmistificando a percepção de inatividade e reforçando a noção de que a busca por sustento nas ruas é uma forma de adaptação a um sistema que falhou em prover condições mínimas de existência. E essa condição aí é uma condição bem geral. E será combatida por muitos quando você fala assim, poxa, mas se você começa a substituir um banco inteiro por meia dúzia de coisas, de comandos de computador, se você substitui um supermercado inteiro por meia dúzia de entregas por drone e compras que você faz com separação mecânica e com entrega através de veículos não tripulados, quer dizer, você tirou o emprego, capacidade de emprego das pessoas. É assim que nós vamos evoluir? Isso é evolução? Bom, então vamos dar uma renda mínima para as pessoas que poderiam estar trabalhando, porque pelo menos elas não ficam em situação de rua, não ficam atrapalhando aí aqueles que se sentem atrapalhados, né? Se prejudicando inclusive. Causas pessoais e rupturas de vínculos. A dimensão pessoal da situação de rua é igualmente crítica e muitas vezes subestimada.
A fragilização ou ruptura de vínculos familiares é uma causa individual, mas é apontada por pessoas em situação de rua, pelo menos no Brasil, superando o desemprego. Ou seja, são 47, do total das pessoas de rua, 47,3% dos entrevistados alegam, mais do que o desemprego, a supressão ou ruptura do vínculo familiar. O lar, que deveria ser um refúgio e a primeira linha de apoio em momentos de dificuldade, torna-se inacessível por algum motivo. Em muitos casos, a violência doméstica é um catalisador para a perda de moradia, levando especialmente mulheres e crianças a buscarem nas ruas uma fuga de um ambiente de abuso. Essa falta de suporte familiar e comunitário expõe os indivíduos a um risco social agudo, inclusive com crianças, que se perpetuando na rua vão ser o quê? Vão ser jovens e adultos posteriormente sem nenhum tipo de qualificação e capacidade de reinserção social. Né? Então, a ausência de uma rede de acolhimento em tempos de crise se torna um fator decisivo. Situação de miséria, situação de saúde mental e uso de substâncias, o ciclo vicioso dos vícios. Né? A relação entre saúde mental e uso de substâncias e situação de rua é um ciclo de retroalimentação em que o problema causa, ao mesmo tempo, é agravado pelo outro problema. Os dados estatísticos confirmam uma forte correlação, revelando que 67% das pessoas em situação de rua sofrem algum transtorno mental, ainda que adquirido pelo fato de estar na rua, com a prevalência ao longo da vida chegando a 77%, quer dizer, vai piorando. Para aqueles já diagnosticados com doenças mentais e que estão na rua e que foram na rua por isso, o risco de se tornarem sem abrigo é 10 vezes maior em comparação com a população em geral, que mais lá na frente, se for para a rua também, vai ter problemas de saúde mental, porque ele vai se sentindo depreciado, ele vai ficando depressivo. Né? E uma vez que a funcionalidade e a autonomia dos indivíduos pode ser severamente afetada, as pessoas perdem a autonomia. Ela precisa estar na rua para comer, se ela estiver doente, ela precisa estar na rua para comer. E se ela tem casa, se ela não tem casa, ela está na rua e precisa de dormir de alguma forma. Tem dia que ela não vai dormir, ela vai ter que ficar escolhendo lugar e ela precisa de comer. E ela não tem acesso a banho. Essa deterioração pessoal leva a problemas psíquicos e, portanto, de saúde mental. No entanto, a causalidade não é unidirecional. A experiência de viver nas ruas é em si um fator de trauma crônico, é o que eu estou falando. A exposição constante à violência, à fome, ao frio, à falta de segurança, além da interrupção do sono e as dificuldades de acesso à higiene, exacerbam transtornos psiquiátricos pré-existentes e criam os que não existiam. A instabilidade crônica da vida na rua pode até mesmo desencadear novas condições psicológicas, como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, indivíduos sem história anterior dessas causas ou desses eventos. Neste contexto, o uso de substâncias como álcool e crack, citados por 30,4% pessoas em situação de rua, como fator causal, atua frequentemente como um mecanismo de enfrentamento. O consumo oferece um alívio temporário na realidade brutal das ruas, mas no longo prazo agrava as condições de saúde mental e cria barreira adicional à reinserção social e à busca por ajuda profissional. Quer dizer, o cara que não é viciado, mas que fica na rua, ele acaba encontrando essa muleta para ele poder sofrer menos. Ele sai de órbita, né? Está ali, ele não tá pensando, não está sentindo. Mas isso deteriora muito ele, porque ele come menos. Né? Ele adoece e não percebe. Este complexo e interconectado processo de deterioração reforça a necessidade de intervenções que tratem a saúde mental e o vício de substâncias não como falhas morais, mas como condições de saúde que exigem cuidado e suporte, porque você não tem que ficar pesquisando na causa, falando, esse cara vai pegar dinheiro para beber, esse cara é um safado, um sem vergonha. Não, ele é um cidadão que, se você não cuidar, ele vai se deteriorar. Bom, aí você está sendo humano, né? Ou então, se você não for humano o suficiente, ele vai te incomodar, ele vai trazer problema para você. Então, seja porque você seja muito pouco humano ou bastante humano, o fato é que aquilo ali vai crescer e vai te incomodar. É um problema de saúde pública, é um problema social, é um problema que está na sua cidade, praticamente é um problema que está na sua moradia. Não dentro, mas nos arredores. Portanto, é um problema que tem que ser cuidado. Por quem? Pelo Estado, que é o que reúne em seu nome condições financeiras
e institucional de resolver esses problemas. É esse tipo de coisa que eu acho que as pessoas têm que pensar, em vez de ficar xingando esses povos. Tira esse povo daqui. Tirar para colocar aonde? Né? Tirar, mudar o problema de lugar é um desrespeito, né? Pior ainda. Então, as condições das falhas morais, mas as condições de saúde exigem cuidado e suporte e devem ser abordadas num conjunto com a provisão de moradia estável, que é a ideia lá do moradia primeiro. Viver na rua, vulnerabilidade, saúde e processo de desumanização. A vida nas ruas é uma jornada de vulnerabilidade extrema, onde a dignidade humana é posta à prova a cada momento, as condições de moradia precária e exposição constante aos elementos e à violência têm consequências devastadoras para a saúde e para o bem-estar dos indivíduos. A saúde são fragilizados. Então, inclusive em questões imunológicas. A insegurança alimentar é uma realidade diária para a população em situação de rua. A falta de acesso a alimentos suficientes e nutritivos leva a desnutrição e má nutrição, que por sua vez comprometem a função imunológica. Esse comprometimento torna os indivíduos mais suscetíveis a infecções e doenças como tuberculose, HIV e mais recentemente a Covid. Além das doenças infecciosas, as fragilidades físicas se manifestam em ferimentos constantes, traumatismos e a negligência de condições crônicas, agravada pela falta de acesso a banhos ou de higiene básica. Embora sistemas como o Sistema Único da Saúde no Brasil preguem a universalidade e a equidade no acesso, a população em situação de rua enfrenta barreiras significativas com isso aí. Como? O preconceito e a discriminação dos próprios profissionais de saúde, ou a falta de documentos para se cadastrarem, a alta mobilidade geográfica, porque eles ficam andando para um lado e para o outro, são obstáculos práticos que impedem o acesso efetivo ao serviço de saúde, perpetuando o ciclo de doenças e abandono. Veja bem, o preconceito e a discriminação de profissionais de saúde. É claro que esse preconceito, essa discriminação é uma coisa abominável, mas você também pega o profissional de saúde que tem medo, às vezes, de interagir com essas pessoas sem uma intermediação que lhes dê segurança e, ao mesmo tempo, dê segurança a essas pessoas e que trate bem essas pessoas de forma que o profissional possa não se contaminar, possa não ser agredido, possa não ficar sobre a órbita de uma coisa problemática. Quer dizer, existe uma maneira de você chamar esse profissional de saúde, dando a ele também uma condição de cuidar de alguém, mas tendo a sua segurança resguardada. Então, embora existam pessoas que são ruins, eu admito isso, que no trato com gente que eles desumanizam, mas eu não sei se esse é o problema do profissional de saúde, quando ele é acessado por um indivíduo desse que você não sabe a localidade, você não sabe se é drogado, você não sabe se está doente demais, se ele está contaminado com alguma coisa. É muito complicado você ter. Então, quer dizer, você precisa de todo um aparelhamento para que esse profissional possa trabalhar em segurança. Então, eu não estou defendendo, estou falando de uma coisa que parece lógica, né? Bom, exposição à violência e processo de criminalização. A violência é uma constante na vida da população de rua e pode vir tanto de conflitos internos ao grupo quanto de forma mais sistemática de agentes externos, incluindo as próprias forças de segurança do Estado e a própria sociedade, que às vezes é agressiva com eles. Um estudo etnográfico realizado no centro de Salvador, no Brasil, revelou um processo recorrente de criminalização desse grupo, muitas vezes justificado essa criminalização pelo uso de drogas, o que legitima socialmente a violência contra eles. O camarada acha que alguma coisa que aconteceu, ele é aquele drogado ali, aquele bêbado ali, né? A pesquisa descreveu rituais violentos, nos quais grupos particularmente vulneráveis, como mulheres e homossexuais, são os principais alvos. A política de remoção de barracas nas cidades como São Paulo é um exemplo da abordagem que, ao invés de oferecer soluções, aprofunda o problema ao criminalizar a sobrevivência e remover o pouco que resta de abrigo e dignidade daquelas pessoas, tornando aquela população ainda mais exposta e invisível, como se eles fossem culpados exclusivamente de suas misérias. O que não é verdade. A questão psicológica de desumanização e abandono.
A desfiliação social, o processo de exclusão e estigma que rompe laços sociais leva à perda de identidade e de perspectivas. A vida nas ruas é marcada por um profundo sentimento de não pertencimento e por um estigma que impede essa reintegração. O camarada saiu do seio da sociedade, ele se sente um ET. A psicologia tem um papel fundamental para combater essa inclusão social perversa, porque eles são incluídos num ambiente que eles não pertencem. Então eles são o tempo todo estigmatizados e expulsos, então que reduz a um mero sobrevivente, como se fosse um animal, e nega-lhe a vontade de ser feliz, porque ele provavelmente a tem, e a capacidade de ser reinserido, ou seja, para recomeçar. A desumanização é um processo psicológico, social ativo, e não um mero efeito da condição de rua. A ciência demonstra que a percepção de um indivíduo sobre populações em situações de rua, o que eles chamam de outgroup, grupo de fora, extremo, pode levar a uma falha na atribuição de estados mentais. Isso significa que, em um nível cognitivo, a pessoa que observa o sem-teto pode não considerar seus sentimentos, pensamentos ou sua capacidade de sentir dor e sofrimento da mesma forma que o faria a um membro do seu próprio grupo social. Quer dizer, e como ele é outgroup, quer dizer, ele é não vamos usar a palavra outsider porque ele não está de um outro lado, mas ele está fora do grupo, outgroup. Por ser fora do grupo, não se vê nele as mesmas condições que se veria em alguém de dentro do grupo, de sentimentos, de pensamentos, de capacidade de sentir dor e tal. Quer dizer, então você está vendo ele como um bicho, ou pior até do que o bicho. Esse mecanismo psicológico de desumanização facilita a indiferença, a repulsa e a violência. A população de rua é frequentemente tratada como lixo humano, eu disse no início, uma percepção que não apenas justifica a falta de políticas públicas de atenção para com eles, mas também legitima atos de violência contra eles, já que a vítima não é mais vista como um ser humano com dignidade e direitos, ou seja, é uma pessoa totalmente fora do nosso grupo humano. Bom, análise socioeconômica e política, o papel do Estado e as questões de ideologia que atrapalham demais hoje em dia. A falta de moradia não pode ser plenamente compreendida sem uma análise crítica do sistema econômico e ideológico que o sustenta. O neoliberalismo tem emergido como um dos principais vetores macroestruturais da crise habitacional global, inclusive nos Estados Unidos, que era um país de oportunidades, um país onde as pessoas ganhavam bem, a classe média lá há mais de 30 anos não tem aumento de valor financeiro do salário mínimo. O nível de oportunidades caiu muito, a situação de rua cresceu muito. Por quê? Porque eles fizeram um deliberado caminho para o neoliberalismo clássico, onde o Estado é minimérrimo. O neoliberalismo e a crise habitacional. Isso é uma visão, né? Existem outros lugares no mundo que têm problemas de morador de rua e que não são necessariamente por ideologia neoliberal. Eu reconheço. Mas vamos olhar aqui a face mais aguda desse problema para o nosso lado aqui. O neoliberalismo é uma filosofia política e econômica que promove o livre mercado, a privatização, a desregulamentação e a austeridade fiscal com o objetivo de reduzir a influência do Estado na economia. Por quê? Porque essas pessoas querem o Estado para eles. Eles são poucos e são muito ricos. E a classe média que vive entre muito rico e muito pobre pensa que esse Estado, que é mínimo, lá definido pelo neoliberal, beneficia a ele, um pobretão metido a besta, entendeu? Que acha que o imposto que ele paga está sendo doado para vagabundos. Não é nada disso. Ele é uma das pessoas que receberia alguma coisa desses impostos como benefício social. Então precisava de esclarecer essas pessoas também. Ele fica fazendo campanha para quem tem muito e ele não tem tanto quanto ele pensa. Ele não faz parte desse grupo dos bonitos. Então, uma das consequências mais diretas e perversas dessa ideologia é a financiarização da moradia, um processo que transforma a habitação de um direito humano a um bem social em um ativo financeiro, uma mercadoria especulativa. Hoje em dia até água eles acham que é mercadoria. A crise da moradia não é uma falha inesperada do mercado. Ela é o resultado previsível de políticas específicas que beneficiam o capital em detrimento do bem-estar social. O cara não pensa na moradia para o indivíduo como um direito dele. Ele pensa em uma necessidade que ele vai vender para ele, tirando o máximo possível dele. Esse processo pode ser descrito como uma sequência de eventos. Primeiro,
políticas de austeridade e privatização como as implementadas no Reino Unido a partir de 1980. Levar a cortes sistemáticos nos subsídios para a moradia social, reduzindo drasticamente a oferta de habitação a preços acessíveis. Quer dizer, no Reino Unido começou a cair o estado de bem-estar social, que foi a garantia de sobrevivência e de brilho da Europa no pós-guerra. Segundo, a entrada de grandes investidores institucionais, como os fundos de investimento imobiliário e as empresas do private equity no mercado habitacional, que começaram a elevar os preços e os aluguéis, tornando-os proibitivos para a maioria da população. Já está acontecendo, por exemplo, em Portugal e Espanha, mas está acontecendo no resto da Europa também, nos Estados Unidos. Os incorporadores imobiliários, por sua vez, têm estratégias para maximizar lucros, como a retenção do escalonamento da liberação de terrenos para evitar a inundação do mercado e a consequente queda dos preços. Eles sequestram, deixam moradias fechadas, sem acesso para ninguém. Por quê? Quando eles fazem essa retenção aí, os preços começam a subir. O resultado combinado desses fatores é uma situação de demanda crônica excedente, onde a população de menor renda e os mais vulneráveis são sistematicamente expulsos do mercado habitacional e empurrados para a marginalidade. Olha bem, nós estamos falando de países grandes, não estamos falando de Brasil, não. Aqui também, mas nós estamos falando aqui principalmente centrado no crescimento do neoliberalismo como política econômica, como sistema ideológico da economia mundial nos países centrais. E claro que isso aqui redundou, que aqui na América Latina, no Brasil também. A falta de moradia nesse contexto não é uma falha moral individual, é uma manifestação visível de um sistema que prioriza o valor da troca, o monetário, da moradia sobre o seu valor de uso, qual seja um lugar para se viver por direito, tornando-os sem teto as vítimas inevitáveis dessa lógica de mercado. O tal mercado é essa entidade que regula tudo, regula a favor de quem tem muito e desregula para quem tem pouco. Falhas e gaps nas políticas públicas. Mesmo em países onde existem políticas dedicadas à população em situação de rua, a sua implementação é frequentemente falha. No Brasil, por exemplo, a Política Nacional para a População em Situação de Rua foi formulada em 2008. Mas a sua eficiência, a sua eficácia é comprometida pela falta de recursos suficientes para a sua implementação, por causa dessa briga pelo Estado mínimo. A rede de atendimento, embora dotada de unidades como centros POP, apresenta falhas em praticamente todos os municípios do país. A Lei de 14.821, que institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania, representa um avanço, mas ela depende da adesão voluntária de estados e municípios, o que pode limitar seu alcance. Por quê? Porque alguns governadores e alguns prefeitos e alguns vereadores e etc, são o quê? Ideologicamente contra você doar, rodar ou dar condição à população, porque eles são ideólogos do Estado mínimo. No Reino Unido, a crise de moradia é crescente, com o preço médio do aluguel em alta e um aumento de número de pessoas sem teto. No Reino Unido, as políticas do governo de ambiente hostil, que dificultam o aluguel para pessoas sem status de imigração, claro, empurram ainda mais o indivíduo para a situação de rua. O ambiente hostil diante do pessoal da imigração, né? Pessoal que fica se deslocando aí, que sai dos países em guerra, do Oriente Médio e da África. Tais exemplos demonstram que as políticas públicas podem, por vezes, agravar o problema em vez de resolvê-lo, seja por meio da subversão do recurso ou pela criação de novas barreiras legais, que, em geral, são fundadas na ideologia. Modelos de intervenção e desafios de reinserção social. Diante da complexidade do fenômeno, a eficácia das intervenções é tema de debate. Historicamente, as abordagens se concentram em modelos de acolhimento que, embora bem intencionados, vieram demonstrando limitações significativas, ainda que bem intencionadas. Tradicionais e versus inovadoras. Abordagens tradicionais para lidar com a falta de moradia, como abrigos e casas de reabilitação, operam sob a lógica de que os indivíduos devem primeiro se reabilitar ou se adequar para então ter acesso a uma moradia. Quer dizer, ele quer colocar o cara dentro de um molde e falar, bom, agora você pode ser morador. Esse modelo, frequentemente de curto prazo e com regras rígidas, pode não ser suficiente para quebrar o ciclo da falta de moradia e emprego e pode falhar na abordagem às múltiplas causas do problema, porque muitos não conseguem se adequar
porque eles estão inadequados assim, como seres humanos. Falta-lhes muita coisa, eles perderam muita coisa na rua. Em contrapartida, o modelo Housing First, que é a moradia primeiro, que é mais atual, desenvolvido nos Estados Unidos e adotado por diversos países, propõe uma inversão radical dessa lógica. Foi proposto nos Estados Unidos, mas foi usado em poucas cidades. A premissa central é que a moradia é um direito humano fundamental e um pré-requisito para a estabilidade. Então, primeiro você localiza o cara na casa, depois você vai ajudando ele a se adequar à sua vida. O modelo consiste em fornecer imediatamente a casa estável e individualizada para a pessoa, sem pré-requisitos, como sobriedade ou como você não mexe com drogas, você faz isso, você se limpa, nada disso, você dá a casa para o sujeito. Aí depois você vai acompanhando ele. Após a provisão da moradia, uma equipe de suporte multidisciplinar oferece serviços com consultas, com psicólogos, auxílio com documentos e programas de qualificação profissional, todos adaptados às necessidades daquele indivíduo, daquele grupo de indivíduos. A mudança nesse modelo é autônoma, partindo da própria pessoa, o que tende a gerar resultados mais duradouros. Teve até um programa que eu fiz aqui que eu falei sobre isso, questão das utopias. Estudos de casos e exemplos nacionais. O sucesso desse modelo Housing First é corroborado por estudos de casos. A Finlândia, por exemplo, é o único país da União Europeia que conseguiu reduzir sua população de rua por mais de uma década. Com a Política Nacional de Habitação em primeiro lugar, o Housing First, o país conseguiu praticamente erradicar o ato de dormir nas ruas na capital Helsinki, mantendo apenas um abrigo noturno. Com um abrigo noturno só. A eficácia do modelo se estende à dimensão econômica. Um estudo em Tampere, na Finlândia, revelou que fornecer uma casa e suporte a uma pessoa em situação de rua gerou uma economia de 15 mil euros por indivíduo para a sociedade, daqueles que eles conseguiram dar casa. Esta economia é o resultado direto da redução de custos com serviços de emergência, sistemas de justiça e abrigos. A moradia, portanto, não é apenas um ato de compaixão, ela é um investimento público inteligente, é uma questão de logística. No Brasil existem iniciativas que, embora não necessariamente sejam sob o nome de Housing First, compartilham esses princípios. A estratégia consultório de rua, criada em 2011, busca levar atendimento de saúde itinerante à população de rua com equipes multidisciplinares. Existem 202 equipes em 138 municípios do país e o Ministério da Saúde tem investido para garantir a presença de médico em todas elas. Além das políticas governamentais, organizações não governamentais desenvolvem projetos de reinserção social, como a revista Ocas e o jornal Aurora de Rua, que oferece a renda e promove a autoestima dos vendedores, mostrando o papel crucial da sociedade civil na construção de alternativas. Bom, aí nós temos aqui as comparações entre o Housing First e os abrigos tradicionais, que nós já falamos, e eu não vou ficar repetindo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Conclusão e recomendação. A análise apresentada nessa nossa matéria demonstra que a população de rua é uma expressão dramática de uma complexa interseção de causas estruturais individuais e da falta de compreensão das sociedades mundiais de uma maneira geral. As pessoas são muito barristas. Em muitos momentos as pessoas, por mais humanas que sejam, com alguns grupos elas são desumanas. Longe de ser um problema de responsabilidade exclusiva do indivíduo, a situação de rua é um fenômeno social sistêmico, enraizado em uma lógica econômica que tem que ser tratada a moradia como um ativo, que tem tratado a moradia como um ativo financeiro. Ele não é, ele é um direito social. A precarização do emprego, a insuficiência de políticas sociais, a falta de uma rede de apoio familiar cria um solo fértil para a desfiliação social, que é uma questão agravada pelo ciclo vicioso da deteriorização da saúde mental, do trauma e da violência. A permanência e o crescimento desse problema em países com diferentes níveis de desenvolvimento revelam a necessidade de repensar abordagens atuais. A simples gestão da crise por meio de abrigos temporários e iniciativas pontuais não é eficaz, não supera o problema. A evidência de países como Finlândia e outros sugere que a solução reside numa mudança de paradigma radical, onde a moradia é a base da intervenção e não o seu ponto final. Ela começa pela moradia. Priorizar a moradia como um direito social fundamental, a adoção de
Housing First deve ser a pedra angular de todas as políticas públicas, adotar uma abordagem intersetorial, ou seja, políticas públicas devem romper os silos disciplinares e trabalhar de forma articulada entre várias áreas da habitação, saúde, física e mental, assistência social, educação e emprego. Investir em coleta de dados robustos e uniformes das populações. É crucial que os países invistam em metodologias de contagem e caracterização dessas populações em situação de rua, que sejam padronizadas e transparentes e que se intercomuniquem e que se fale a mesma linguagem. Sabemos que quem são essas pessoas que estão com essas necessidades. E isso aí tem que ser uma coisa generalizada entre os países. Dados de qualidade são alicerces para a formulação de políticas de qualidade eficazes. Revisitar a ideologia econômica da moradia. É imperativo que os governos questionem a primazia do mercado sobre o bem-estar social. Né? O mercado, isso aí tem valor, tá, mas a sociedade fica na rua aí dando problema para todo lado. Então, meu filho, vamos inverter essa lógica. Combater a desumanização e o estigma social. Eu acho que isso aí é crucial. Tem que haver uma campanha para isso. As políticas devem ser acompanhadas de campanhas de conscientização que promovam empatia e combatam o estigma. O reconhecimento da dignidade humana da população em situação de rua é o primeiro passo para a construção de uma sociedade que não apenas tolera, mas ativamente busca a inclusão e o bem-estar de todos os seus membros. Bom, gente, então, acabou que o programa ficou longo. Vamos terminá-lo porque nós chegamos a 1 hora. Eu agradeço aqui a sua atenção. Eu peço que você deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tomem contato com isso o máximo possível. Assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá, muito obrigado. Yeah.